Olá, hoje, segunda-feira, dia 21 de março, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 4, versículos de 24 a 30. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão uma viúva em Serepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre deles e retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus passou por entre eles e retirou-se. Apesar de estar numa situação tensa, estar numa situação onde todos se encontravam irados contra Jesus tranquilamente passou entre eles e retirou-se daquele lugar. Porque Jesus, o homem santo, despertou uma ira muito grande sobre aqueles que ouviram as suas palavras. E o porquê essa ira toda? Porque eram palavras de verdade. E aqui Jesus nos traz um grande ensinamento, aonde nós observamos em que Jesus diz que um profeta não faz grandes coisas em sua terra. Esses profetas, uma das principais características dele, além de serem homens de Deus, é que eles falavam a verdade. Porque Deus tocava no coração daqueles profetas e eles diziam as verdades. Jesus, sendo Deus, não podia ser diferente. Jesus passou tranquilamente no meio deles porque ele era a própria verdade. E quando a verdade está com você, não se deve irar, não se deve tomar para si toda essa ira, toda aquela inveja, toda aquela vontade de acabar com aquele que fala a verdade. Jesus dá 2 exemplos aqui no tempo de Elias e no tempo de Eliseu, onde pessoas de fora da cidade eram curadas, eram levadas à graça de Deus, mas que não eram feitos a mesmo para aqueles que estavam naquele lugar. Os exemplos dados por Jesus eram de 2 pagãos. Aquele que tinha o problema da lepra e aquela viúva de Serepta. A graça de Deus encontrou a esses pagãos, mas aqueles que diziam que acreditavam na verdade de Deus recusaram a verdade dos profetas. É muito importante nós vermos que Jesus aqui nos traz qual é um dos grandes desafios quando nós assumimos a nossa condição de ser profetas desse tempo, em levar a verdade. Muitos da nossa própria casa não irão gostar daquilo que vai ser falado,
porque vai despertar ira, vai despertar inveja, vai despertar sentimentos de contrariedade da maneira, do modo que essas pessoas pensam ou vivem. Mas aquele que carrega a verdade, aquele que quer levar a graça de Deus na vida das pessoas, ele vai passar tranquilamente no meio delas. Porque se ele se deixar virar essa cólera na vida dessa pessoa, ele vai perder a razão. E então essas pessoas que estão cheias de ódio irão matá-la ela de alguma maneira. Pode não ser uma morte física, mas pode ser uma morte espiritual. Quantos que nós vemos que desistem no meio do caminho porque aceitaram essa ira daqueles de sua casa, e por isso desistiram, por isso se deixaram levar pelas vontades do mundo, e de profeta passam a ser perseguidores desse Cristo que revela a verdade. Nós devemos tomar um cuidado muito grande, porque Jesus era o próprio Deus, Jesus era a própria verdade, Jesus é a própria justiça, mas mesmo assim os homens não reconheceram aquele que era puro amor, aquele que era pura misericórdia. Quanto mais nós, que estamos nesse processo de conversão, que estamos tentando ser lapidados pela mão do Criador, seremos julgados, seremos afrontados, seremos questionados. Mas nós devemos ter a tranquilidade, porque é através do Espírito Santo que a verdade é revelada, e é através do Espírito Santo que a paz invade todo o ser. Aquele que está com a verdade não se ira com as fofocas, não se ira contra a inveja, não se ira contra a própria ira das pessoas. Aquele que está com a verdade, cheio do Espírito Santo, se retira, para que possa dar continuidade na verdade, possa dar continuidade na graça, possa dar continuidade na sua vida em busca da santidade. Jesus nos dá um grande ensinamento. Da mesma maneira como ele falou para aqueles de sua terra, aqueles de Nazaré, hoje ele traz a oportunidade de entendermos o porquê muitas vezes não somos aceitos. Você, como pai, muitas vezes não é entendido pelo seu filho. Você, como marido, não é entendido pela sua esposa, ou você, esposa, não é entendida pelo seu marido. Se a verdade está com você, peça ao Espírito Santo que te dê paz, que te dê coragem, que te dê força, mas siga o seu caminho na verdade. Porque o próprio Jesus, o próprio Deus, não foi aceito no meio dos homens. O porquê nós seríamos aceitos. Que Deus abençoe a todos nessa segunda-feira, que nós possamos entregar no coração de Jesus todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades para esta semana. Um grande abraço e até amanhã.